Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja a nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma manhã com o Evangelho. Amém? Seja bem-vindo, Ramon Martins. Deus abençoe você e toda a sua casa. Vanilda Ramos, a você e toda a sua casa. Antônia Edneuza, a você e toda a sua casa. E todos os irmãos e irmãs que estão entrando nesse manhã para mais uma manhã com o Evangelho. Agora, ao vivo, ou daqui a pouco pelas redes sociais. O Senhor te abençoe. Seja a sua vida uma vida feliz. Seja a sua vida uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje é dia 29 de janeiro. Eita, estamos terminando o mês de janeiro. Os 29 dias, os 29 primeiros dias do mês, o Senhor nos deu a sua graça. Estamos vivendo a quarta semana do tempo comum. Estamos nos preparando todos os dias para um dia encontrar com Jesus. Amém? Como é que foi o seu final de semana? Foi bênção? Você esteve numa comunidade de fé? Você ouviu o Evangelho? Ouviu a palavra de Deus? Espero que sim. Que tudo, amado, que você venha viver nessa semana seja guiado pelo Espírito Santo. Amém? Irmã Cirlei Lima, Deus abençoe a sua vida poderosamente nessa manhã. Vamos ler o Evangelho? Evangelho de hoje, liturgia da palavra, Marcos, capítulo 5, a partir do primeiro versículo, amém? Vai dizer assim a palavra de Deus. Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazeneus. Ao desembarcar, logo foi um homem possuído de um espírito imundo. Veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com corrente. Porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeia, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. Ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedra. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus peço-lhe que não me atormente. E ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o teu nome? E ele respondeu: É Legião, é o meu nome, porque nós somos muito. E pediu com insistência que o não mandasse para fora daquele país. Ora, uma grande manada de porcos estavam passando pelos montes. E os espíritos imundos pediram a Jesus: Mande-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então saíram os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se no espinhadeiro, abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciar na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximou-se de Jesus e viram o endemoniado, o que antes estava dominado por legião, sentado, vestido, em pleno juízo, e temeram. E temeram o que havia lhe presenciado. O fato que lhe contaram que tinha acontecido o endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes era possuído por demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse com ele. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou: Vai para a tua casa, para a tua parentela, e conte tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápole, e tudo o que ele tinha feito, e todos se admiraram. Palavra do Senhor,
Graças a Deus. Um forte abraço para a irmã Rani Silva, Deus abençoe. Um forte abraço para a irmã Cleide Luiza, o Senhor lhe abençoe também. Amém? Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é um evangelho de libertação, um evangelho de transformação. Nós sabemos que Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. Nós temos essa plena convicção que Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. O interessante é que aonde Jesus chegava, havia uma agitação. Jesus não era um caça-demônios. Jesus não precisava ficar invocando os espíritos malignos para que eles se manifestassem. Não, ao contrário. Quando Jesus chegava num ambiente, Jesus chegava num território, Jesus chegava dentro de uma sinagoga, a presença de Jesus ela era tão forte, a presença de Jesus era tão viva, a presença de Jesus era tão real, que os demônios não suportavam a presença de Jesus. E aí a primeira coisa que nós abrimos um parênteses aqui para falar para mim e para você nessa manhã é como é a presença de Jesus na sua vida. A presença de Jesus na minha e na sua vida, ela precisa ser tão forte, ela precisa ser tão incomodativa, que Satanás e seus espíritos malignos, eles precisam bater em retirada do lugar em que nós chegamos. Eles precisam verdadeiramente ficarem incomodados com a nossa vida. Eles precisam verdadeiramente ficarem incomodados com quem nós somos. Por quê? Não por quem é o Cássio em si. O Cássio em si, como diz a minha avó, é um comedor de feijão. Mas o Cássio, servo de Deus, carrega como uma arca a presença de Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, quando Jesus chegava em um ambiente, os demônios daquele ambiente se estremeciam. Por quê? Porque a sua presença era forte e a sua presença era real. Você hoje é o templo do Espírito Santo. Você hoje é aquele amado irmão e irmã que tem o poder de carregar consigo a presença do Espírito Santo. Há momentos que nós chegamos em alguns lugares que algumas pessoas se levantam contra você. Há momentos que nós chegamos em alguns lugares que o ambiente é um ambiente que vai contra você e você fala assim, mas eu não fiz nada para aquela pessoa, eu não fiz nada, né, naquele ambiente para que eles se levantem contra mim. É a presença de Jesus que muitas vezes incomoda. É a presença de Jesus que muitas vezes nos faz sermos mal vistos em alguns lugares. Por quê? Porque o mal está ali naquele lugar. Porque há uma força maligna e espiritual que rege aquele lugar. E aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Olha que bênção. Por isso, amados irmãos e irmãs, mas fulano não gosta de mim. Não olha com olhos carnais. Não olha, querido, não leva para o pessoal. Mas fulano se levanta contra mim. Não é fulano, é quem age na vida dele. Efésios vai dizer, Paulo vai dizer na carta aos Efésios que a nossa luta, ela não é contra carne e nem contra sangue, mas as nossas lutas são contra principados e contra potestades. Por isso, amados irmãos e irmãs, não se aveste em querer arrumar confusão com o ser humano. Está se levantando muito contra você? Repreende em nome de Jesus o mal que está por trás daquele levante. Sabe por quê? Porque aonde Jesus chega, essas coisas acontecem. O texto vai falar que este homem, ele vivia dentro dos cemitérios. Ele vivia entre os túmulos.
ele vivia nos montes, Satanás isolou esse homem. Esse homem não tinha mais convívio familiar. Esse homem não tinha mais expectativa de estar no meio de uma sociedade. Ele tinha se tornado um bicho. Ele tinha se tornado um cavalo realmente do inimigo. Né? Porque o inimigo levou esse homem para dentro do cemitério. O cemitério é um dos últimos lugares que há convivência no meio judaico. O judeu ele só entra no cemitério em casos extremos mesmo de enterro. E quando, querido, aquele homem estava lá, gritando, sozinho, abandonado, preso por aquela legião, ele não tinha perspectiva nenhuma de vida, já tinham tentado de tudo com aquele homem. Aquele homem já tinha sido, querido, desenganado pelo homem de se tornar uma pessoa normal. Porque é isso que o inimigo das nossas almas, por muitas vezes, tenta fazer o quê? Ele destrói a vida do homem e ele mostra para as outras pessoas que aquele ali não tem mais jeito. Ainda bem que o nosso Deus, ele é perito em pegar quem está na lama e colocar sentado como príncipe. Aleluia! O nosso Deus é perito em reconstruir quem acha que estava destruído, amados. Interessante que não havia expectativa para aquele homem. As pessoas já tinham tentado prendê-lo com cadeias e correntes, e a força maligna que regia aquele homem era tão grande que quebrava as correntes e quebrava as algemas. Então aquele homem já tinha sido deixado de lado. Mas quando Jesus atravessa o mar da Galileia e pisa naquele lugar, né, em Gadara, aquele homem sai da onde ele estava e ele vai até Jesus. E aí isso eu aprendi, amados irmãos e irmãs, que a presença de Jesus na minha vida precisa incomodar o mal. Eu aprendo aqui que a presença de Jesus em minha vida faz com que o mal ele tenha que bater em retirada. A presença de Jesus não só, amados, incomoda, mas a presença de Jesus na minha vida também liberta. A presença de Jesus na minha vida também transforma. A presença de Jesus na sua vida também modifica ambientes. Aquele homem chegou, né? Na verdade, aqueles demônios que estavam possuindo aquele homem chegou diante de Jesus, já declarando, sabendo quem era Jesus, e pedindo que não o expulsasse daquele lugar. Amados irmãos, quando Jesus pergunta como era o nome dele, ele falou: nós somos muitos, porque nós somos legião. Olha como aquele homem, amados, vivia numa vida oprimida por Satanás. Olha como aquele homem era influenciado pelo inimigo das nossas almas. Interessante que o Evangelho de Marcos, muito mais que Mateus ou Lucas e até João, vai falar sobre essas batalhas espirituais, esses demônios atuando. E o interessante, querido, que quando Jesus pergunta, ele fala que nós somos muito, eles não querem sair dali. Eles querem permanecer naquele território e eles pedem para ir para uma manada de porcos que estavam passando. E Jesus permite. E quando eles vão, amados, para aquela manada de porcos, que eles tentam possuir, os porcos preferem se matar. Eles se lançam do precipício, né, e caem no mar. E o texto vai dizer que quem estava ali cuidando daqueles porcos ficam assustados e vão à cidade relatar. Mas o que eu acho interessante nisso tudo é que um homem que antes não tinha convívio com ninguém, um homem que antes vivia dentro de cemitérios e montes, solitário, totalmente influenciado por Satanás e seus demônios, quando vem o pessoal da cidade ao encontro de Jesus, vai encontrar aquele homem vestido em perfeito juízo. Jesus incomoda,
Jesus liberta e Jesus transforma a vida do homem. Olha que interessante. Ninguém que recebe a libertação permanece do mesmo jeito. Ninguém que recebe a libertação é a mesma pessoa, não. Antes, quando nós somos libertos pelo Senhor, todos os dias nós nos tornamos o quê? Uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias libertação. Porque quando eu sou liberto, eu sou transformado. Quando eu sou liberto, alguma coisa é deixado para trás. E aí uma coisa precisa te preocupar e me preocupar nessa manhã. Se eu vivo uma vida dentro da igreja e eu continuo com as mesmas práticas do mundo, eu ainda não estou liberto. Se eu ouço manhã com o evangelho todos os dias e eu não deixei algumas práticas ainda que eu já vi e eu já detectei que eu preciso mudar e eu ainda não mudei, Jesus precisa me libertar. Jesus incomoda, Jesus liberta, Jesus transforma. Isso precisa reger sua vida nessa manhã. Isso precisa reger minha vida nessa manhã. Há um tempo de Deus, de libertação, para quem vem ao nosso encontro, mas para nossas vidas também. Por quê? Porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Amados irmãos e irmãs, aqueles homens ficaram tão atônicos, porque o que Jesus faz é muito grande. O que ninguém conseguiu fazer por aquele homem, Jesus fez. O que ninguém conseguiu fazer, queridos, com correntes, com cadeias, Jesus fez com o poder da palavra. Olha como a palavra tem poder. Olha como, querido, aquilo que sai da tua boca é decreto de vida. Ontem, na minha comunidade de fé, na minha homilia do culto da noite, da pregação da palavra, homilia e pregação é a mesma coisa, tá bom, irmãos? Eu falava sobre a diferença do murmurar e do clamar. Quem murmura fala baixo e resmunga. E esse retém o favor de Deus. Mas quem clama, grita com intensidade. E esse alcança o favor de Deus. Aquele homem, querido, alcançou o favor de Deus porque houve um clamor. Houve o quê? Houve uma transformação de vida. Seja um ambiente de transformação e deixe Jesus te transformar. Nós somos transformados para transformar vidas. Nós somos mudados para mudar vidas. Nós somos libertos para libertar vidas. Está entendendo? Tudo começa em nós e depois transborda para o nosso próximo. E nós precisamos entender isso nessa manhã. Quem murmura retém o favor de Deus. É por aí. Guarda isso para a sua vida. Guarda isso para o seu coração. Aqueles homens ficam tão atônicos pela aquele grande maravilha que Jesus fez. Que Jesus faz o quê? Eles fazem o quê? Eles pedem Jesus para sair dali. Olha que interessante. Desde eles Jesus acolherem Jesus, não, eles pedem Jesus que saia do ambiente deles. Que saia do meio deles. E Jesus sai. Mas quando Jesus está entrando no barco, com a missão cumprida, tá, irmãos? Com a missão cumprida. Jesus está entrando no barco, aquele homem corre e suplica com intensidade a autorização para ir com Jesus. Aquele homem queria ser um missionário, aquele homem queria ser um discípulo, ele queria ser um apóstolo.
Irmãos, ninguém que recebe libertação, ninguém que recebe o seu milagre consegue permanecer do mesmo jeito, não. Quando eu recebo o meu milagre, quando eu recebo a minha libertação, eu quero falar daquilo que Jesus pode fazer na minha vida e na vida do meu próximo. Eu falo o que Jesus já fez por mim, o que ele pode fazer pelo outro. Mas Jesus não foi, na verdade, Jesus não permitiu aquele homem seguir com eles. Porque Jesus queria que aquele homem fosse um missionário na sua terra. Jesus queria que o ex-endemoniado agora fosse um missionário em Gadara. Que ele fosse um missionário naquele lugar para que as pessoas vissem o poder de Deus e vissem que aquilo que Jesus fez pelo poder da palavra. Por isso, nessa manhã, amados irmãos e irmãs, sejamos nós missionários e missionárias e mostremos o que o Senhor Jesus já fez em nossa vida. O que o Senhor Jesus tem poder de fazer. Jesus, ele incomoda, ele liberta, ele transforma e ele nos faz um missionário em sua presença. Que seja uma manhã abençoada. Que esse evangelho no dia de hoje possa trazer um tempo de transformação para que verdadeiramente a presença do Senhor na minha vida incomode, a presença de Jesus em minha vida transforme outras vidas, a presença de Jesus em minha vida torne outras pessoas missionárias. Como dizia Francisco de Assis, ou mais conhecido como São Francisco de Assis, Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Que seja o Senhor nessa manhã aquele que nos guia e que nos transforma para vivermos uma vida cheia da presença de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Vamos pedir a bênção dele para que tudo que nós formos fazer no dia de hoje seja ricamente abençoado, ricamente cheio do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos continuar orando pelos enfermos. Vamos continuar orando pelas pessoas que passam por um estágio de câncer, né? E aí eu peço que você inclua nessa oração a Gláucia, que você inclua na sua oração a Paulinha, que você inclua a Maura, que você inclua, amados irmãos, o pastor Robson Lima, que são pessoas próximas que estão aqui diante do altar da capela da Divina Providência, pedindo a graça que eles consigam passar por esse deserto e que o Senhor venha dar a terra prometida, a vitória a eles. Vamos continuar orando pela TT, é verdade, Dora. Vamos continuar orando pela Terezinha também, irmã Terezinha, que também passa por um câncer. Vamos orar por todos, irmãos, por todos e todas. A gente cita alguns nomes porque são os nomes que estão na nossa cabeça, mas quantas e quantas pessoas estão passando por esse deserto. Vamos orar, amados irmãos e irmãs, pela Francisca, né, que também nós temos orado há bastante tempo aqui, que está passando por um deserto da tuberculose. Vamos estar orando, amados, por todos os enlutados. Coloque diante do Senhor também o seu pedido, coloque também a sua súplica diante do Todo-Poderoso, porque quando eu oro daqui, diante do altar da capela, o seu nome está escrito aqui. Se você é participante dessa comunidade orante, Manhã com o Evangelho, né, Deus também está te contemplando. E aí eu oro daqui, você ora daí, e o Senhor nos ouve lá dos altos céus. Olha que coisa linda, né? Quando nós estamos reunidos e unidos na presença do Senhor. Amém? Então vamos orar.
Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor nessa manhã. Pai, muito obrigado nessa manhã pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã porque até aqui o Senhor nos sustentou. Muito obrigado porque até aqui o Senhor foi conosco. Que essa palavra verdadeiramente se cumpra em nossas vidas. Que verdadeiramente possamos ser tão cheios de Jesus que nós iremos incomodar o inferno. Que nós iremos ver Jesus transformando vidas. Jesus libertando e transformando vidas e tornando-as missionárias. E que tudo isso seja através de nós. Nós pedimos nessa manhã a tua bênção. Nós pedimos nessa manhã que esse Evangelho se cumpra na nossa vida. E que nós sejamos esse instrumento do cumprimento do Evangelho. Eu rogo, Senhor Deus amado, por todas as pessoas que estão atravessando o deserto do câncer. Que o Senhor fortaleça principalmente a sua fé, para que nenhuma delas desista do seu milagre ou desista da sua salvação, mas que elas sejam, Senhor, tocadas pelo Senhor, abençoadas pelo Senhor. Fortalece, Deus amado, o teu povo, fortalece a tua igreja, para que, Deus amado, sejamos, Pai amado, uma comunidade verdadeiramente orante, a qual uns ora pelos outros. Por isso nós rogamos por todos, Pai, que nesse momento passa por essa fase tão difícil. Rogo o Senhor pela Paulinha, rogo o Senhor pela Gláucia, pela irmã Terezinha, pela Máurea, Deus amado, pelo pastor Robson Lima, por tantos outros nomes, Senhor, que nós não estamos lembrando agora, mas pessoas que se encontram lá na Cruz Vermelha, no Hospital do INCA. Tem de piedade, Senhor. Que seja, Deus amado, a tua vontade concretizada sobre cada vida, mas que no meio dessa tua vontade, Deus, haja também milagres, mudanças de sentenças, para que o teu nome seja exaltado. Eu oro, Senhor, pela Francisca, que também está, Deus amado, nesse deserto da tuberculose, que o Senhor continue fortalecendo, trabalha no coração e na mente dela, e que no nome do Senhor ela seja curada. Nós oramos, Pai, agora pelos nossos pedidos pessoais. Senhor, às vezes os nossos pedidos pessoais são tão pequenininhos diante da necessidade dos nossos irmãos, que estão, Deus amado, orando por vida, pedindo ao Senhor mais um dia de vida. Mas eles também são muito grandes para o Senhor, porque o Senhor conhece cada um deles. Por isso, Deus, a cada irmão e irmã que está orando aqui comigo nessa manhã, cumpra o desejo do coração. Atenda, Senhor, o desejo do coração deste homem e dessa mulher que ora comigo no Manhã com o Evangelho. O Senhor conhece o desejo de cada coração. E assim como o salmista, Deus declarou, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. É o que nós estamos fazendo nessa manhã, aqui diante do altar da capela, Senhor, da divina providência. Nós estamos entregando, confiando e esperando mais que o Senhor vai fazer. Pedimos a bênção do Senhor para o nosso dia, para a nossa semana. Nós pedimos ao Senhor a bênção para esses 3 dias que ainda restam do mês de janeiro. Seja o Senhor a nossa providência. Pedimos a tua bênção nessa manhã e a tua graça, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos fez ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que o Senhor te abençoe, uma ótima semana, que tudo dê certo na sua semana,
Que você viva cheio da presença de Jesus e entendendo que Jesus incomoda, Jesus liberta, Jesus transforma e Jesus te torna um missionário. Amém? Um forte abraço, Deus abençoe. O Senhor querendo e nos ajudando. Amanhã nós estamos aqui para mais um Manhã com o Evangelho na comunidade orante. Manhã com o Evangelho. Deus abençoe a vida de todos. Lembrem, nós vamos ter o nosso primeiro encontro, né? Nosso primeiro encontro do Manhã com o Evangelho, né? Não virtual, né? Mas presencial, na sexta-feira da Paixão, tá bom? Então se organize para você estar conosco na sexta-feira da Paixão, na parte da manhã. Vai ser um momento da gente meditar no Evangelho, meditarmos, né, no sofrimento e na vitória de Jesus. Vai ser um momento muito bom. Nós vamos nos preparar para juntos participar desse momento. Deus abençoe sua vida, né, nessa manhã, que você seja uma bênção em nome de Jesus. Gente, como sempre eu sou muito esquecido. Eu já dei a bênção final? Me falem aí se eu já dei a bênção final para me encerrar a live. Eu não lembro se eu já dei a bênção final. Eu comecei falando e não sei se eu já dei a bênção ou se eu falei depois. Me diz aí, por favor, em nome de Jesus, tá bom? Para que a gente possa encerrar a live em nome de Jesus. Não, né? Amém. Então vamos dar a bênção final ainda, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus que vê o Manhã com o Evangelho, a comunidade orante, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Forte abraço, Antônia Barbosa, né? Deus abençoe sua vida, né? Nós temos duas Antônia Barbosa hoje aqui. Quero saber quem é essa outra Antônia Barbosa, que eu tô sem foto para mim nesse momento. Deus te abençoe também, né? E obrigado aí pelo auxílio nas palavras liberadas. Amém, gente? Fiquem com Deus. Graça e paz. Amém? Deus abençoe.